meus amores, voltamos para a nossa aula de ciências. Vocês irão pegar a agenda novamente, tá certo? Peguem as agendas para copiar a agenda de ciências, tá? Coloquem aí, pula a linha, depois da atividade de português, pula uma linha e coloca ciências, 2 pontos. Livro, página 37, ponto. Estudar as páginas 31 e 32, tá? Enquanto vocês estão copiando, a tia vai lembrar novamente do trabalho que eu pedi para vocês fazerem de redação, para ser apresentado na sexta-feira, tá? Não esqueçam do trabalho de redação para serem apresentado na sexta-feira. Copiar as agendas? Quem não copiou ainda, quem copiou um pouquinho mais devagar, pode dar pausa, tá, no vídeo, copiar, depois vocês apertam o play para o vídeo seguir. Tudo bem? Vamos lá voltar para a nossa tela inicial. Vejam, mudanças e transformações. O que essa imagem que está aí na tela de vocês, né, está sugerindo? Que tipo de mudanças e transformações são essas que a tela está sugerindo? Nós estamos vendo aí, né, várias fases da vida humana, desde bebezinho até a pessoa ficar bem velhinha, tá certo? Então, hoje nós iremos falar sobre isso, sobre as fases da vida humana, desde o nascimento até o envelhecimento, tá bem? Então, vamos lá, né? Assim como todos os seres vivos, também como as plantas, né? Todos os seres vivos, tudo que tem vida, né? Animais, plantas, árvores, né? Os seres humanos também têm um ciclo de vida que apresentam as fases infância, adolescência, vida adulta e velhice. Tia Hidla colocou aí uma imagem, tá? Do ser humano e do cachorrinho. Então percebam que também como o cachorro, né? O ser humano ele também tem fases. Aí vocês estão vendo o ser humano bebezinho e um cachorro bebezinho, né? Um cachorro na adolescência e o menino já entrando na adolescência. Um cachorro na fase adulta, tá? E um menino também na fase mais adulta. Aí lá vem a parte da velhice, né? Aonde as pessoas começam a entrar no envelhecimento até chegar na velhice. E assim acontece também com os outros seres vivos. A gente cresce, a gente nasce, cresce, reproduz e depois morre, tá? Então, as fases da vida humana acontecem assim. Primeiro a gente vai nascer, vai crescer, vai se tornar uma criança, um adolescente, vai chegar na vida adulta e depois na velhice, posteriormente, vamos também morrer, porque esse é o ciclo de vida de todo ser vivo. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Vamos lá. Então, veja, o ser humano, ele é formado pela união de gametas femininos e masculinos, né? Que é assim que dá origem à gestação. É assim que nós fomos gerados, tá? Então, né? As mamães de vocês geraram vocês estavam lá guardadinhos dentro do forninho para depois vir à vida. Então, à medida que o tempo vai passando, o nosso corpo ele vai sofrendo algumas transformações, tá? Então, vejam, quando vocês eram bebezinhos, vocês não sabiam se alimentar sozinhos, não sabiam se vestir sozinhos, né? Não sabiam caminhar. Então, com o tempo, né, com o amadurecimento do corpo de vocês,
O corpo de um bebezinho, com o passar do tempo, ele vai ganhando mais força, mais resistência, sendo capaz de sentar, né, de ficar em pé, até conseguir caminhar sozinho. Então, essas transformações vão acontecendo com o passar do tempo. Vocês irão ver também aí no livro de vocês, tá? As fases da vida, as diferentes fases da vida de Carolina, tá? Nós temos aí no quadrinho número 1, Carolina bebezinha. No quadro número 2, ela criança brincando de boneca. No quadro número 3, ela já é uma adolescente. No quadro número 4, já está na vida adulta. E no quadro número 5, ela já está entrando na velhice. Então, vamos responder o jogo rápido da página 32, certo? Que corresponde a essa imagem aqui das fases da vida de Carolina, tá? Então, veja. Na imagem 3, Carolina está em qual fase da vida? Vejam aí, na imagem 3, ela está em qual fase? Da infância, adolescência, vida adulta ou velhice? E aí? Eu acredito que ela esteja na adolescência, certo? Na questão 2, em que fase da vida você está atualmente? Vocês são crianças, adolescentes, estão na vida adulta ou na velhice? E aí? É a resposta pessoal, tá certo? De vocês. Mas a gente já sabe qual é a resposta, não é verdade? Então, vamos agora aprofundar as características das fases da vida do ser humano. Então, veja, como Tia explicou, logo após o nascimento, o bebê ele sempre vai precisar de cuidado. Todo bebê, assim que nasce, precisa de cuidados, tá? Porque eles não conseguem se alimentar sozinhos, não se limpam sozinhos e não se vestem sozinhos. Então, eles precisam sempre no cuidado diário da mamãe, que a mamãe possa alimentar, que a mamãe possa limpar, que a mamãe possa vestir, porque eles ainda não têm essa autonomia no corpo para poder realizar essas atividades básicas sozinhos. Só com o passar do tempo, quando eles forem crescendo, certo? Adquirindo uma maturidade maior no corpo, que eles irão conseguir fazer algumas atividades sozinhos. Então, a infância, ela é a fase que vai do nascimento, desde o nascimento, assim que a gente nasce, é um bebezinho, já somos considerados crianças, tá? Então, a infância, ela vai desde o nascimento até os 12 anos de idade. Então, até os 12 anos de idade, né, as crianças ainda são consideradas crianças. Tem pessoas que já se consideram já adolescentes, porque já está com 12 anos, mas não é. 12 anos ainda é a idade considerada criança. Então, à medida em que cresce e se desenvolve, o bebê ele vai se tornar uma criança, ele vai aprender a falar, a andar, a comer, a se limpar e a se vestir sozinho. Com qual idade uma criança começa a falar, ele aprende a falar? Mais ou menos uns 2 anos de idade. Tem crianças que começam a falar algumas palavrinhas cedo, né? Com 1 ano já falam mamãe, papai, tá? Mas a falar mesmo, né? As crianças começam a falar a partir dos 2, 3 anos de idade, já começam a falar algumas frases curtas. Já andam, já têm aquela maturidade no corpo que conseguem andar sozinhos, sem a ajuda da mamãe. Conseguem comer sozinhos também, sem a ajuda da mamãe, né? Algumas com 3 anos de idade não se limpam sozinhas, só vão conseguir fazer essa atividade lá com os 6, 7 anos de idade. Se vestir sozinha, algumas crianças
só que vão conseguir também realizar essa atividade de se vestir sozinha lá também por 6, 7 anos de idade, tá? Então, veja, qual é o período da infância? Vai desde o nascimento até os 12 anos de idade, tá? Prestem atenção. Crianças com 10, 11, 12 anos não são pré-adolescentes e nem adolescentes. Ainda são crianças. Então, vejam, durante esse período em que a criança ela está passando pela transformação de sair da fase bebê a se tornar uma criança de 2, 3 anos, né? Esse período ela convive com seus familiares, com os amigos, elas começam a entrar na escola, começam a ter o convívio social com outras crianças, tá certo? Então, vamos lá, a parte da infância. Adolescência, né? Nós já falamos da infância, vamos agora entrar na fase da adolescência. A adolescência é a fase que acontece várias mudanças no corpo, né? E no comportamento das pessoas. Então, quando a criança ela entra na adolescência, né? Os seios das meninas começam a crescer, os meninos eles começam também a ter os órgãos a ficarem um pouquinho maiores, né? Tende a ter aquela transformação, porque você está saindo do corpo de criança para entrar num corpinho de adolescente. Começa o aparecimento de espinhas no rosto, as mudanças de humor, algumas começam a ficar mais mal-humoradas, né? Às vezes até a chorar sem motivo algum. Então, esse período é o período que ocorre várias mudanças no nosso corpo. É o período que nós chamamos de adolescência. E essa fase, ela vai dos 12 anos até aproximadamente os 20 anos de idade, tá? Como tia colocou aí na imagem. Tem a imagem aí da menina, né, passando da infância, dos 12 anos, passando pela adolescência, aos 16 anos e entrando na parte final da adolescência, que são os 20 anos. Vamos lá, agora a fase adulta. Vamos entrar agora na fase adulta, tá? Então, a fase adulta, ela vai dos 21 anos até os 65 anos. É nessa fase que o ser humano ele começa a ter um pouco mais de responsabilidade, aonde ele sai do colégio, do ensino médio, né, vai para a faculdade e começa, depois que sai da faculdade, ele vai entrar na vida profissional. Ele vai constituir sua família, vai formar sua própria família. É a fase de ter aquela responsabilidade profissional, de procurar emprego, de se especializar na área em que ele estudou na faculdade, certo? Nessa fase adulta também, o corpo começa a apresentar sinais de envelhecimento. Então, o nosso corpo, quando ele vai chegando, quando ele passa dos 30 para 40, a gente já começa a sentir alguns sinais de que o envelhecimento está chegando, né? Com o aparecimento de alguns cabelos brancos, vai começando a aparecer alguns probleminhas de saúde, de coluna, né? A visão vai ficando um pouquinho, a gente vai precisar usar óculos, algumas pessoas sim, outras não. Também depende da alimentação que a pessoa tem, certo? Então, a fase adulta, ela sempre vai dos 21 anos até os 61 anos de idade, certo? Vamos lá, vamos passar para a próxima fase da vida humana. Então, chegamos à velhice, né? A velhice, ela começa por volta dos 65 anos de idade. É nessa fase que os problemas de saúde começam a aparecer. A saúde vai ficando um pouquinho mais frágil devido ao envelhecimento do corpo, né?
Algumas pessoas, alguns idosos, eles começam a sentir dores de coluna, a ter um pouco a perda de audição, um pouco da perda de visão, se sentem um pouco mais cansados. Por isso que é importante fazer atividade física, tá? Na nossa juventude, porque quando a gente vai chegando no envelhecimento, o corpo não está tão debilitado, ele já está acostumado com um condicionamento físico bom, que vai nos proporcionar uma velhice com uma boa qualidade, sem estar sentindo tanto os prejuízos da idade, tá? Então vejam, as pessoas idosas, por terem muita experiência de vida, por já terem vivido bastante, por já terem presenciado vários tipos de situações diferentes, elas podem nos ensinar muitas coisas e também merece todo o nosso cuidado e o nosso respeito, né? Nós devemos cuidar dos mais velhos, porque eles cuidaram de nós antes de nós sermos adultos. Foram eles que cuidaram de nós quando nós éramos bebês, crianças, adolescentes, tá? Então, nós devemos todo o nosso respeito para com os idosos. É por isso que existe também uma lei de proteção ao idoso, que é o Estatuto do Idoso, que garante todos os direitos que uma pessoa idosa deve ter. Assim como a criança tem os seus direitos, os idosos também têm o seu direito e devem ser respeitados, tá? Vamos lá. Agora vocês irão abrir o livro de ciências na página 37, tá? Abram os livros de ciências, a página 37, para a gente realizar essa atividade. Vamos lá. Observe a imagem a seguir do encontro de 3 gerações. A neta, Bianca, com 5 anos, a mãe, Joana, com 32 anos, e a avó, Cecília, com 62 anos. Com base no que estudamos, complete as lacunas indicando o nome das fases em que cada uma delas está. Vejam, Bianca, ela está em qual fase? Infância, adolescência, adulta ou velhice? Joana, ela está em qual fase? Infância, adolescência, adulta ou velhice? E Cecília, que é a avó, está em qual fase? Infância, adolescência, vida adulta ou velhice? Tá bem fácil, não é? Vamos passar. 7ª questão. Leia atentamente as frases. Em seguida, utilizando as palavras do quadro, escreva nos espaços indicados qual das frases está relacionada a cada uma das situações. Então, nós temos aí infância, fase adulta e adolescência. Letra A. João completou 14 anos e pediu de aniversário um celular. Vejam, se ele tem 14 anos, ele está em qual fase da vida humana? Da infância, fase adulta ou adolescência? É isso que vocês irão completar nesses espaços. Letra B. Mariana está muito feliz, pois irá para o primeiro ano na escola perto da sua casa. Quando a criança está no primeiro ano do ensino fundamental, ela tem quantos anos? 6 anos, não é verdade? Então, ela está em qual fase da vida humana? Infância, adulta ou adolescência? Letra C. Juliana acordou muito atrasada para o trabalho e teve que chamar um motorista de aplicativo. Qual fase da vida Juliana está? Se ela já está indo para o trabalho, ela já está na parte da vida em que ela tem mais responsabilidade e já está
à procura, né, de um seu desenvolvimento profissional. Então, qual é a fase em que a pessoa ela já está à procura de um trabalho ou já tem um trabalho? É a fase da infância, fase adulta ou adolescência? Então, tá bem fácil, certo? Façam tudo com muito capricho, tá bem? Então, perceberam que a gente nasce, vira um bebezinho, depois vira criança, adolescente, vai para a vida adulta e chegamos na velhice, tá? Essas são as fases do desenvolvimento humano, tudo bem? Então, façam tudo com muito capricho. Quando terminarem de fazer as atividades, tira foto, manda para a tia Edla corrigir. Tudo bem? Um beijo e até amanhã. Tchau!